Olá, nós somos o grupo de toxinas de plantas e nossa toxina escolhida é a ricina. Essa é nossa equipe, composta por Bianca, Daniele, Matheus e Sofia. Ricinus communis L, popularmente conhecida como mamona, é uma planta da família das euforbiáceas, originária da Ásia Meridional. Existe em todas as regiões tropicais do mundo, muito cultivado como arbusto ornamental. A mamoneira é um arbusto, possui frutos com espinhos e sementes de tamanhos variados. A maior parte da toxina, a ricina, é encontrada nas sementes da mamona, mais especificamente no endosperma, uma reserva de óleo que serve para a nutrição da semente e representa cerca de 2% da massa de uma semente. Algumas curiosidades. Mamonas assassinas usavam esse nome por causa da ricina, e na série Breaking Bad, o veneno que Walter White extrai é a ricina. Características químicas. A ricina é uma toxoalbumina, proteína venenosa formada por duas cadeias, A e B, unidas por uma ligação de dois átomos de enxofre. Ela sofre desnaturação quando exposta a uma temperatura de 80 graus Celsius, e é uma proteína hidrossolúvel. Na sua forma pura, é um pó branco, e quando uma área é exposta ao pó de ricina, continua perigosa por 2 ou 3 dias, até que a ligação entre as cadeias A e B se rompam, e também o pó cola nas roupas. A exposição à ricina pode acontecer de 3 formas. Por via oral, com ingestão de 5 a 20 sementes de mamonas cruas, um homem adulto já sofrerá efeitos letais e irreversíveis. Aqui cabe uma ressalva, devido ao revestimento das sementes, pode ser que apenas engoli-las não cause nenhum efeito tóxico reparável, mas se mastigadas, essa dose é letal. Injetado. 1 mg já é suficiente para ser fatal, inclusive a primeira morte de ricina registrada contou com este método e foi em 1978. E inalado, que funciona com o mesmo princípio do método da ingestão. Sobre o efeito tóxico da ricina, a ricina é a proteção natural da mamona contra os animais herbívoros, uma vez que ela é tóxica para eles. Apenas galinhas e patos não apresentam efeitos tóxicos à ingestão. Para humanos, a ricina é fatal nas doses mencionadas no slide anterior, mas na atualidade possui uma taxa de sobrevivência de 95% para intoxicação por ingestão, uma vez que é possível retirar as sementes do estômago antes que a maior parte dela seja absorvida. Os sintomas aparecem cerca de 6 horas após o contato por ingestão e em menos tempo em casos de contato por injeção ou inalação, e são queima na boca, náuseas, vômitos, cãibras, sonolência, cianose, estupor, insuficiência circulatória, sangue na urina, convulsões, contagem elevada de glóbulos brancos, coma e morte. Alguns efeitos do contato com a toxina são rins danificados, dificuldade miccional, lesões em órgãos vitais e hemorragia. E a morte pode acontecer de 3 a 5 dias. Sobre a toxicinética, a célula tem uma membrana que controla quais substâncias podem entrar e sair. A letalidade ocorre porque a cadeia B da ricina se liga à superfície da célula, permitindo que toda a ricina atravesse a célula e entre no corpo dessa célula. Dentro da célula, as duas cadeias se separam. Isso ocorre devido à proteína disulfeto isomerase, uma enzima presente em nosso organismo que tem a função de separar ligações de disulfeto. Quando separadas da cadeia B, a cadeia A é considerada prejudicial porque rompe ligações fundamentais na estrutura dos ribossomos, inativando-os permanentemente. Uma única molécula da cadeia A pode inativar até 1.500 ribossomos. Como os ribossomos são essenciais para o metabolismo, crescimento e regeneração do corpo, com isso não se pode mais executar processos básicos e nem se regenerar. Isso leva à falência de órgãos devido à morte celular numa determinada região. As principais aplicações da ricina se encontram no seu óleo, mas outras aplicações medicinais e herbicidas também estão sendo estudadas. O óleo de ricina e seus derivados podem ser utilizados na síntese de monômeros e polímeros renováveis. Os poliésteres biodegradáveis são uma das aplicações mais comuns utilizando o óleo de ricina. O óleo pode ser aplicável em tintas e revestimentos ou óleos para móveis. O ácido ricinoleico, um ácido graxo encontrado no óleo de ricina, é utilizado na indústria pelas propriedades químicas que possui. O óleo é extraído das sementes por prensagem mecânica, extração por solvente ou por uma combinação de prensagem e extração, e o farelo restante pode ser utilizado como fertilizante. Assim como o Matheus comentou que a ricina é solúvel em água, mas não em gorduras, sobra muito pouco dela no óleo, depois da extração, e para garantir que não reste nada, o óleo é aquecido a mais de 80 graus Celsius ao ser extraído. Ele é considerado uma importante matéria-prima utilizado pela indústria química, particularmente na produção de uma ampla gama de materiais, muitos dos quais são superiores a produtos equivalentes a derivados do petróleo. Em relação às aplicações terapêuticas, a ricina não tem seu uso aprovado. A maioria das pessoas conhece o óleo de ricino como laxante, vendido sem receita médica, mas também já se sugeriu
sugeriu que poderia ser estudada para ser utilizada como um tratamento eficaz contra o câncer, em consequência da capacidade de interromper a função celular ou podendo utilizar a cadeia B para levar fármacos ao interior da célula. A cadeia A, que é tóxica, pode ser separada da cadeia B, que é transportadora, e então pode ser unida por uma ligação de sulfeto a outras proteínas, como os anticorpos. Essas moléculas do complexo anticorpos-toxina podem ser usadas para matar células específicas. O reconhecimento de células específicas é realizado por meio de moléculas de anticorpos que, com a ricina, a toxina letal pode ser levada diretamente para o local do tumor em um paciente com câncer. Assim, as cadeias A da ricina podem destruir as células do tumor sem danificar outras células do paciente. Além disso, a ricina possui propriedades inseticidas e nematicidas, que podem ser atribuídas provavelmente aos seguintes efeitos: ação do complexo ricina-ricinina presente na torta de mamona, que pode apresentar toxicidade aos nematóides. A ricinina é tóxica para os insetos da ordem dos coleópteros, que são os besouros, que ocorre pela inserção da ricina na dieta oferecida aos insetos. E por fim, atrelado também ao que foi comentado sobre o pó de ricina, uma curiosidade é que seu uso toxicológico já foi estudado para ser utilizado como arma biológica durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas seu uso foi desconsiderado devido à periculosidade não só para os adversários, quanto para os aliados. A ricina não tem um antídoto específico. Cientistas britânicos encontraram um antídoto que se mostrou seguro no laboratório, porém nunca foi testado em humanos, por conta de riscos. E uma vacina desenvolvida por americanos foi testada e se mostra efetiva, porém não foi disponibilizada ainda. Por isso, os únicos meios de reverter um quadro de intoxicação por ricina são cuidados médicos que podem auxiliar na recuperação da vítima, como a administração de remédios por meio intravenoso, porém eles não garantem a recuperação total. Por conta disso, a legislação proíbe o uso da ricina nas indústrias, principalmente alimentícias, sendo que as sementes podem ser utilizadas somente em adubo por conta de sua alta quantidade proteica. Porém, o óleo, que é um produto não tóxico, pode ser utilizado na produção de esmaltes, lubrificantes e medicamentos, na qual o limite permitido é de 60 ml, por conta das variações de reação que ele pode causar no organismo, como tontura, náusea e diminuir a suplementação de potássio no corpo. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.